Este canal tem um objetivo claro: informar com base em fatos, não em interpretações. Aqui não estamos pregando doutrina, estamos revelando história. Deixe seus dogmas na porta, e se estiver pronto para enxergar além do que te ensinaram, então acompanhe essa série, porque o que foi escondido agora será contado. Neste episódio revelador, mergulhamos nas origens ocultas das narrativas religiosas e mostramos como a palavra de Deus foi moldada por mãos humanas com interesses políticos, sociais e psicológicos. Exploramos os padrões recorrentes em mitologias, as edições deliberadas nos textos sagrados e a violência usada para silenciar vozes dissidentes. Através de evidências históricas, comparações mitológicas e técnicas de desprogramação, convidamos você a enxergar além do véu da fé imposta e acessar sua autonomia espiritual. Este episódio não ataca a espiritualidade, mas expõe como ela foi sequestrada para manter o controle sobre corpos, mentes e almas. Imagine se você descobrisse que os textos que moldaram civilizações inteiras foram escritos, reescritos e editados como roteiros de um filme cuidadosamente dirigido. E se os milagres, as leis divinas e as profecias fossem, na verdade, o resultado de negociações humanas, interesses imperiais e disputas de poder? Esta é a hipótese com a qual abrimos este episódio. E se Deus, tal como nos foi apresentado, for uma construção editorial, uma narrativa cuidadosamente fabricada para parecer eterna, infalível e acima de qualquer suspeita? O que você chamaria de palavra de Deus foi escrita com tinta humana, e essa tinta carrega manchas de política, medo e controle. Começamos esta jornada pela fabricação das narrativas divinas com uma revelação incômoda. Nenhum texto caiu do céu. Nenhum livro foi psicografado por anjos. Tudo passou por mãos humanas. E onde há mãos humanas, há escolhas. Onde há escolhas, há interesses. Onde há interesses, há edição. Desde os primórdios da escrita, os humanos procuraram no divino respostas para o que não compreendiam: trovões, morte, o destino. Mas com o tempo, esses mistérios foram organizados em sistemas de crenças. E esses sistemas, por sua vez, foram moldados por aqueles que detinham o poder de escrever, editar e queimar livros. Quem teve o poder de contar a história, teve também o poder de apagar outras versões dela. Neste episódio, vamos explorar 5 camadas da fabricação divina: os mitos reciclados entre culturas, as edições deliberadas de textos sagrados, a imposição violenta do consenso religioso, os mecanismos psicológicos da crença e a desconstrução da ideia de livros inquestionáveis. E se tudo o que você chamou de sagrado for, na verdade, um reflexo das escolhas culturais de outros humanos como você, a verdade não está em destruir a espiritualidade, está em libertá-la da prisão das narrativas impostas, está em devolver ao indivíduo o direito de sentir, questionar e criar sua própria conexão com o mistério da existência. Antes de haver um só Deus, havia muitos. Panteões inteiros povoavam o imaginário humano, com divindades que representavam o sol, a colheita, a guerra, a fertilidade. Esses deuses tinham famílias, disputas, paixões humanas. Eram, na verdade, espelhos ampliados das emoções humanas projetadas no divino. Mas algo mudou. Com a ascensão de impérios, tornou-se estratégico unificar a crença em um único centro de poder. Um Deus acima de todos que legitimasse um rei acima de todos. O monoteísmo não surgiu por iluminação repentina, mas como resultado de uma fusão político-religiosa. De Mitra a Jesus, os padrões se repetem: nascimento virginal, anúncio por uma estrela, milagres, 12 seguidores, morte sacrificial, ressurreição após 3 dias. Coincidência? Ou reaproveitamento simbólico? Quando analisamos essas narrativas como arquétipos,
Vemos que a religião funciona como uma linguagem simbólica comum à psique humana. Mas quando uma tradição se apropria dessas imagens e afirma exclusividade, temos dogma. Se a história de Jesus fosse 100% única, por que ela já existia antes dele? O objetivo aqui não é invalidar a experiência espiritual de ninguém. É mostrar que a história que você ouviu talvez seja apenas uma versão adaptada de uma narrativa muito mais antiga. E isso não a torna falsa, mas revela que ela é humana, como tudo que vem da consciência humana. Quem definiu o que é a palavra de Deus? A ideia de um texto sagrado, imutável e absoluto esbarra em uma realidade desconcertante. A Bíblia, como a conhecemos hoje, é fruto de séculos de edições, concílios, omissões e adições. Muito do que é considerado dogma foi decidido por votação, e não qualquer votação, mas em reuniões de elite teológica, cercadas por pressões políticas e interesses imperiais. O Concílio de Nicéia, por exemplo, em 325 d.C., não apenas estabeleceu a natureza divina de Jesus, como também excluiu dezenas de evangelhos que circulavam entre comunidades cristãs. O famoso Coma Joanino, 1 João 5, 7, 8, que fala da Trindade, não existe nos manuscritos mais antigos. Foi adicionado séculos depois. O mesmo acontece com o final do Evangelho de Marcos, 16, 9 e 20, que não aparece nos códices mais antigos. E a história da mulher adúltera também é uma adição tardia. Além das alterações, houve também as traduções tendenciosas. A palavra hebraica, alma, jovem, foi traduzida como virgem, partenos, para reforçar a ideia do nascimento virginal de Jesus. Uma escolha que moldou séculos de teologia. Por que algo que é divino precisaria ser ajustado ao longo do tempo? Não estamos dizendo que não há sabedoria nos textos, mas sim que tratá-los como perfeitos é ignorar sua história humana. E quando entendemos a história da edição, entendemos que há mais política do que profecia nos bastidores do sagrado. A ideia de que o sagrado foi revelado do alto ignora uma realidade mais crua. Ele foi decretado por humanos. Imperadores, bispos e elites eclesiásticas moldaram o que hoje chamamos de fé. O que é ortodoxo foi decidido com base em alianças, estratégias e muitas vezes ameaças. Constantino, por exemplo, não era cristão quando legalizou o cristianismo. Ele viu na fé uma oportunidade de unificação política para um império fragmentado. Ao encomendar 50 Bíblias oficiais, estabeleceu o que deveria ser considerado canônico e o que seria descartado como heresia. Os concílios, Nicéia, Constantinopla, Éfeso, Calcedônia, não foram eventos espirituais, mas arenas políticas. Disputas sobre a natureza de Cristo, a virgindade de Maria e o papel dos santos refletiam lutas de poder internas. Votar sobre a divindade, decidir por maioria se um evangelho era inspirado, isso é teologia ou diplomacia? Com a aliança entre trono e altar, surgiram os decretos divinos, que na prática eram decretos humanos sacralizados. Divergir da doutrina oficial passou a ser traição, não apenas à fé, mas ao Estado. Heresia virou crime político. Quando a fé se alia ao poder, ela ainda é livre. O propósito não é destruir o valor da fé, mas questionar quem controla sua narrativa. A espiritualidade é livre, a religião institucional nem sempre. Nem toda a história foi preservada. Algumas foram apagadas com fogo, outras com sangue. A imposição de uma única verdade demandou o silenciamento sistemático de vozes divergentes. E a história da fé institucional é marcada por atos de destruição calculada do saber. Alexandria, Hipátia, Nag Hammadi, a Biblioteca de Pérgamo. Lugares e nomes que representam aquilo que foi calado em nome da ortodoxia. Os gnósticos, por exemplo, ofereciam uma visão totalmente diferente da espiritualidade.
acesso direto ao divino, sem necessidade de sacerdotes ou igrejas. Essa ameaça ao controle centralizado resultou em perseguições brutais e na destruição deliberada de seus textos. Muitos só vieram à tona no século XX, após milênios enterrados. As mulheres também foram silenciadas. Textos que apresentavam Maria Madalena como líder espiritual foram apagados ou transformados para reforçar estruturas patriarcais. O que não servia à hierarquia era rotulado como heresia, pecado, loucura. E se os evangelhos perigosos contivessem visões mais libertadoras da espiritualidade? O medo do pensamento livre sempre foi o maior inimigo de instituições que vivem da autoridade. Ao queimar livros, tentavam apagar possibilidades. Mas a verdade é resiliente e, mesmo em fragmentos, ela ressurge. Por que tantas pessoas aceitam narrativas religiosas sem questionar? A resposta não está apenas na cultura ou na tradição, mas também na neurobiologia, na psicologia e em nossas necessidades emocionais mais profundas. O cérebro humano é uma máquina de buscar sentido. Diante do caos e da incerteza, ele constrói padrões, cria histórias e projeta intenções. Atribuir eventos a um plano divino reduz a ansiedade. Acreditar que há um propósito para o sofrimento dá conforto. A fé, assim, surge como um antídoto contra o medo do desconhecido. Desde a infância, somos programados para confiar em figuras de autoridade. Quando uma ideia é repetida por pais, professores e líderes espirituais, ela se enraiza profundamente. O cérebro associa a crença com pertencimento. Negar a fé herdada é, em muitos casos, sentir-se excluído da tribo. Estudos mostram que experiências espirituais ativam áreas cerebrais ligadas à recompensa, ao amor e à transcendência. Mas isso não prova que Deus está lá fora. Apenas que a experiência do sagrado está enraizada dentro de nós. E se o divino que buscamos fora estiver, na verdade, dentro de nós? A ideia de que tudo acontece por um motivo é uma das crenças mais reconfortantes da fé religiosa. Atribuir cada dor, perda ou crise a um plano divino invisível transforma o caos em narrativa. Mesmo o sofrimento ganha sentido quando acreditamos que faz parte de algo maior. Mas esse conforto tem um custo, a dependência psicológica. Quando tudo precisa ter um propósito místico, perdemos a capacidade de aceitar o mistério, o acaso, o desconhecido. A dor deixa de ser apenas dor, vira lição. A tragédia não pode ser apenas trágica, precisa ser vontade divina. Essa mentalidade, embora alivie a angústia, nos condiciona à passividade. Aceitamos abusos, injustiças e sofrimentos por acreditarmos que tudo está nos planos de Deus. A espiritualidade, assim, é sequestrada pela necessidade de controle emocional. E se parte da maturidade espiritual for aprender a lidar com o mistério sem preenchê-lo com explicações prontas? Durante séculos, fomos ensinados a tratar certos textos como sagrados, inquestionáveis, infalíveis. Mas o que acontece quando olhamos para eles como aquilo que são? Produtos humanos, históricos e profundamente ideológicos. Todo texto carrega contexto. Toda escrita nasce de uma intenção. A Bíblia, o Alcorão, os Vedas, todos refletem as estruturas sociais, os conflitos, os valores e os interesses políticos de suas épocas. Quando lemos Mulheres calem-se nas igrejas, 1 Coríntios 14:34, estamos vendo a teologia ou o reflexo de uma sociedade patriarcal? Quando um texto descreve guerras ordenadas por Deus, estamos diante de revelação divina ou de propaganda nacionalista? Reconhecer que os textos sagrados foram moldados por mãos humanas não os esvazia de valor. Pelo contrário, liberta sua leitura. Permite que sejam compreendidos como expressões culturais, não como códigos imutáveis. Quem ganha com a ideia de que um texto não pode ser questionado?
Ao substituir a reverência cega pelo discernimento consciente, abrimos espaço para uma espiritualidade mais viva, crítica e conectada à experiência real do sagrado. Desprogramar-se de narrativas religiosas não é apenas um ato intelectual, é um processo vivencial. Exige coragem para questionar o que foi considerado sagrado e sensibilidade para reconstruir uma nova relação com o mistério da existência. Aqui estão 3 ferramentas práticas para romper a programação e abrir espaço para uma espiritualidade autêntica. 1. Técnica do IC. Permita-se questionar sem medo. E se todos esses textos forem 100% humanos? E se esse Deus for uma metáfora cultural? Esse exercício abre possibilidades, sem exigir respostas imediatas. É um convite à investigação. 2. Exercício de inversão. Leia passagens sagradas, como se fossem peças de literatura política. Pergunte, a quem isso beneficia? Que comportamento está sendo incentivado ou suprimido? Isso revela estruturas de poder embutidas nos textos. 3. Prática de desidentificação. Você não é suas crenças. Respire fundo, observe seus pensamentos religiosos sem julgá-los e repita internamente: eu sou a consciência que observa. Essa técnica rompe o vínculo emocional com doutrinas herdadas. E se você tivesse nascido em outra cultura, acreditaria no mesmo Deus? Essas ferramentas não oferecem respostas prontas, mas devolvem a soberania ao buscador. A verdade não se impõe. Ela emerge quando a mente se silencia e o coração escuta. Depois de atravessar as camadas de mitos, edições, censuras e condicionamentos, o que resta? Resta você, livre, nu de doutrinas, inteiro em sua busca. A espiritualidade começa onde a narrativa termina. A liberdade espiritual não está em encontrar um novo livro sagrado, mas em perceber que nenhum livro contém toda a verdade. Que a verdade é viva, pulsante, presente na experiência direta com a realidade, com o outro, consigo mesmo. Você não precisa mais de um intermediário, nem de uma fórmula. O divino não está em dogmas, está em presença, em silêncio, em conexão real com o mistério. Este episódio não é um fim, é um portal, uma chave que convida a abrir sua própria sabedoria, a se reconhecer como expressão da consciência criadora e a viver com autoria, com autonomia, com amor. E se a revelação mais sagrada for o simples ato de estar consciente agora?